A gente está falando lá navegantes por causa do NAUS, né? NAUS, não sei se todo mundo sabe o que quer dizer NAUS. Será que o pessoal sabe o que quer dizer NAUS? NAUS é um acrônimo. N de núcleo, aperfeiçoamento em ultrassonografia veterinária. E também NAUS é uma palavra em português que significa embarcação. Então a gente acabou juntando o acrônimo, que significa o núcleo de aperfeiçoamento em ultrassonografia, e a palavra NAUS de embarcação, para a gente embarcar nas ondas sonoras. E justamente sobre a onda sonora que a gente veio falar hoje. Tem muita gente que acabou passando para a gente algumas perguntas no Insta, no Face, sobre a parte de física do som. Eu não sei se vocês estão acompanhando, a gente tem postado 2 vezes por semana uma coisa mais interativa, né? Uma delas é o diário de bordo, onde nós colocamos algumas imagens, alguns casos, para responder uma grande maioria de questões que o povo manda pra gente. E o outro é o Ajustando o Leme. Ajustando o Leme porque a gente tem que ajustar aí a nossa embarcação, né, para poder navegar adequadamente. Então, nesse Ajustando o Leme, a gente vem falando sobre uma série de ajustes técnicos da parte de física do som. E dentre esse programa, alguns colegas perguntaram: o que é frequência harmônica? Quando usar a frequência harmônica, né? Gente, desculpa se vocês estiverem escutando aí um barulho, é porque aqui na minha casa tem coisa acontecendo, tá? Então, e aí o que é a frequência harmônica? Se vocês lembrarem, né, da parte de física do som, as ondas sonoras, quando elas são produzidas pelo transdutor, elas vão caminhar através de um tecido que a gente está ensonando para fazer o exame ultrassonográfico, certo? Esse tecido que você está ensonando para fazer o exame, ele pode ter um coeficiente de atenuação mais alto ou mais baixo, conforme a sua própria composição. Esse coeficiente de atenuação, ele vai depender da estrutura desse tecido ou desse órgão que a gente estiver avaliando. Então, se for um órgão que tem um coeficiente de atenuação muito alto, ele acaba fazendo com que essa onda, no momento que ela bata na superfície dessa estrutura, uma grande parte retorne ao transdutor, sendo refletida, e uma pequena parte passe adiante. E quando é o contrário, por exemplo, em estruturas cavitárias como a vesícula biliar, a bexiga, o bulbo ocular, enfim, né? Essas estruturas que são repletas por líquido, a grande maioria do som que incide sobre essa estrutura passa adiante e nesse momento ele modifica a sua amplitude, em termos de onda sonora. Então, quando esse som ele atravessa esse tecido ou esse órgão que a gente está ensonando e que ele sofre essa modificação pode ser maior quando, por exemplo, ele bate realmente uma estrutura cavitária, como são os vasos, a vesícula biliar, a bexiga, o bulbo ocular, ou essa modificação, essa distorção pode ser um pouquinho menor quando ele bate num tecido normal, como o fígado, o baço, o rim, ok? Bom, e o que isso tem a ver com harmônica? Frequência harmônica é a outra frequência, essa que foi modificada, entendeu? Então, quando você liga no equipamento, esse ajuste técnico, ele na verdade está preparando o equipamento para receber, para dar prioridade, para decodificar não aquela onda primária que retorna, do feixe primário que bateu na estrutura, e sim a
secundária, aquela que foi transformada, aquela que foi distorcida, entendeu? Então, quando a gente liga a frequência harmônica, é para detectar essa segunda onda de frequência. Geralmente, essa segunda onda de frequência, ela é mais fraca, digamos assim, do que a primeira. Então, por exemplo, vamos dizer que se você trabalhe com um transdutor de 2 MHz, daí quando essa onda passou por uma estrutura como a bexiga e ela foi adiante, essa outra onda gerada, ao invés de ter 2 MHz, ela vai ter 4. Né? Então ela tem uma frequência mais alta porque a amplitude da onda é modificada, entendeu? Daí a cada retorno vai modificar também a intensidade desse sinal. Um exemplo clássico de quando usar a frequência harmônica é justamente nessas situações em que quando você usa uma frequência fundamental que é muito baixa para essa estrutura que atenua muito pouco, qual é o resultado disso? Você tem ruído. Frequentemente, quando a gente faz a avaliação da ultrassonografia abdominal e começa pela bexiga, o que acontece na imagem da bexiga? A gente tem na superfície, né, de contato ali do transdutor e da pele, a superfície ventral da bexiga, ela fica cheia de reverberação. Ela fica muitas vezes embaçada. Essa imagem embaçada é justamente a distorção do feixe sonoro. Então, quando usar a frequência harmônica? Nós vamos usar a frequência harmônica quando nós precisamos ou quando nós desejamos diminuir esse ruído. Então, vamos supor que você precise fazer a avaliação ultrassonográfica da vesícula biliar de um gato. E a gente sabe que vesícula biliar de gato normal não pode ter lama. Daí você esquece e não liga a harmônica nesse momento. Não é raro de acontecer de você ter uma vesícula biliar um pouco embaçada. E aí, para algumas pessoas, dependendo até do histórico, você pode ficar induzido a achar que aquele embaçamento pode ser lama, ou que pode ser aquele embaçamento da imagem, ele pode estar relacionado com um pouco de irregularidade ou espessamento da parede. E de repente você pode dar o seu resultado, né, o relatório, descrever com uma impressão errada, enquanto na verdade é só uma questão artefatual, só de imagem. Então nessa situação é fundamental que a gente utilize a frequência harmônica para tentar diminuir ruído. Um outro exemplo onde usar a frequência harmônica, eu uso muito porque eu faço bastante avaliação de vaso, é justamente para avaliar vaso. Então você terminou de fazer a sua avaliação, por exemplo, do modo B de fígado. E aí aconteceu que acabou? Não, aconteceu que de repente você já terminou e você precisa avaliar um pouquinho melhor a distribuição vascular. Então, o que a gente vai fazer? Ligar a frequência harmônica para aumentar o contraste entre essa interface sólido-líquido, ou seja, o parênquima hepático e o lúmen vascular, né, que está dentro ali dos vasos, dentro do fígado, tá? Então, a gente liga a frequência harmônica para poder aumentar esse contraste. Tem outros ajustes técnicos que ajudam bastante também a aumentar esse contraste, como por exemplo, diminuir faixa dinâmica, alterar o TGC, enfim, mas hoje a gente está falando de frequência harmônica, né? Então, essa é uma grande utilidade.
para quando você quer aumentar o contraste do lúmen vascular dentro de um parênquima, ou eventualmente quando você quer aumentar esse contraste vascular, por exemplo, você está pesquisando a presença de trombos, né? Você está pesquisando tromboembolismo, também é comum, se o vaso for muito grande, como a aorta, por exemplo, ou a cava, é comum acontecer ruído dentro do conteúdo luminal. Então a gente vai ligar a harmônica para poder melhorar esse ruído, né? Eu acho que basicamente são essas as situações em que a gente precisaria utilizar a harmônica. Eu gostaria, né? Então assim, resumindo, né? É para limpar a imagem, é para a gente conseguir poder ter menos interferência de ruído, menos interferência de artefatos de técnica. Então eu queria assim dar um exemplo bem rapidinho para vocês da imagem como fica quando a gente só modifica a harmônica. Eu vou colocar aqui, eu gravei 2 imagens do equipamento que a gente usa aqui na rotina, para vocês olharem. Vou ficar aqui assim atrás, dá para ver, né? Acho que dá para ver ali também, né? Opa, desculpa, gente, a minha auxiliar aí. Então, olha, aqui eu vou pegar a setinha e vamos jogar essa setinha no primeiro, que não tem harmônica. Isso aqui, ó, é um bulbo ocular. A gente está ensonando com uma frequência de 14 MHz, dá para ver aqui, né? Um transdutor linear com uma frequência de 14 MHz, então um bulbo ocular. E o que acontece aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui, aqui um pouquinho, até mesmo aqui, ó, dentro da câmara anterior, a gente tem ruído, né? Que não permite uma visibilização desse conteúdo dentro do bulbo ocular totalmente anecogênico e homogêneo. Quando você liga a harmônica, o que passou a acontecer? Sumiu o ruído, ó. Acabou o ruído e a gente consegue inclusive ver com melhor definição a margem caudal do bulbo ocular, ó. Passou a ver até aqui, ó, o disco óptico, né, com muito mais definição. Aquele ruído que estava aqui no meio do humor vítreo também sumiu. A gente passou a ver melhor aqui, ó, essa linha correspondente ao cristalino. A gente passou a ver melhor o espaço aqui também da câmara anterior, tá? Então, vou voltar lá para vocês verem como tava, para poder comparar. Ó lá, sem harmônica, com harmônica, ok? Mais uma vez, sem harmônica, com a harmônica. Bom, eu espero, né, que tenha dado para vocês pelo menos ter uma ideiazinha aí de quando usar a harmônica, a frequência harmônica no dia a dia de vocês. Eu dei aqui um exemplo, eu sei que não é o ideal vocês ficarem vendo através do celular da gente a imagem da telinha do nosso aparelho, mas é a única forma que a gente tinha de fazer a live e conversar com vocês de uma forma prática, quando mexer nesse ajuste aí do seu equipamento. E uma forma prática e correta, né? Porque se você for querer lidar com a harmônica num tecido, como por exemplo o fígado, não vai funcionar direito, porque o fígado a gente precisa de uma frequência um pouco mais baixa, né, do que para essas estruturas que são cavitárias. E a gente não tem tanto ruído assim, né? Você só vai funcionar para ver os vasos dentro do fígado, não o parênquima em si, tá bom?
bom? Continuem acompanhando a gente aí no Facebook, no Instagram, os nossos stories, os stories também no Face, acompanham. Manda dúvida pra gente, daquilo que vocês têm curiosidade, da parte técnica, dúvida com relação ao seu dia a dia, não só a parte técnica, mas de interpretação de imagem. Essa aqui que a gente acabou de dar é uma dica super útil para você também melhorar a qualidade da sua interpretação de imagem, tá bom? Então, até a próxima, gente, e espero vocês aí acompanhando as nossas postagens. Tchau, tchau!